Bom dia, queridos alunos. Aqui quem está falando é a professora Paola. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 com o gênero resenha. Então vamos lá, começando com a leitura, do gênero para darmos início. Bom, a gente vai fazer a leitura aqui da resenha do Diário de Anne Frank. Conta um pouco da história do Holocausto, né? Um livro que conta um pouco da história do Holocausto. Então vamos lá. O Diário de Anne Frank foi um livro que me surpreendeu. É um clássico tão comentado e eu nem fazia ideia de que era tão bom. Vou colocar aqui o apontador. Nunca pensei que o diário de uma menina de 13 anos fosse mexer tanto comigo, mas ao terminar as últimas páginas fiquei muito tempo pensando na Anne e em tudo o que ela passou. Em seu diário, escrito entre 1943 e 1945, Anne relata todo o período em que ficou refugiada com sua família e os outros judeus em um esconderijo chamado de Anexo Secreto. Lá, eles dividiam as tarefas de casa e tentavam sobreviver em harmonia, tomando todas as precauções para não serem vistos e delatados para a polícia alemã. O período do Holocausto narrado por uma adolescente que passou 2 anos escondida e sem poder sentir o ar puro da manhã nos faz repensar sobre tudo, desde as reclamações mais banais do dia a dia até as nossas relações com os nossos familiares, e pessoas mais próximas. No começo, Anne se mostrava uma menina arrogante, ambiciosa e fútil. Senti muita raiva dela no começo do livro, mas pensei que, afinal de contas, era uma adolescente. E, nessa idade, os pensamentos são confusos, a perspectiva da realidade passa longe, e o mais importante é tentar provar uma identidade, uma força principalmente em relação aos amigos. Engoli a chatice de Anne e prossegui com o diário. É incrível perceber a diferença de comportamento e das ideias da menina ao longo do livro. Apesar de muitas páginas conterem passagens irrelevantes, em que Anne conta, por exemplo, o que cada um ganhou de Natal ou a comida preferida de cada membro do anexo, é muito interessante ver como essa adolescente, no começo tão mimada e prepotente, se transforma em uma pessoa tão inteligente e forte, batalhando diariamente contra a fome, a tristeza e a situação de perigo. Achei Anne uma garota extremamente corajosa, principalmente ao relatar suas dificuldades de relacionamento com mãe e irmã. Como tudo é relatado pelo ponto de vista dela, é difícil analisar como realmente eram as pessoas ao seu redor, mas podemos sentir que, como sempre, o egoísmo dessas pessoas imperava sobre qualquer outra coisa. O mais triste mesmo é ler passagens do diário em que Anne sonha com o futuro. Ela planeja virar jornalista, escritora, estuda diversas línguas, diz que pretende voltar para a escola em breve, e a guerra a impediu que ela fosse para a frente. Sonhos que foram perdidos pelo caminho e uma vida interrompida de maneira tão drástica. A última carta é, com certeza, a mais bonita e profunda, o que nos deixa ainda mais sensíveis e abalados, já que ela não conseguiu continuar a escrever. O pós-fácil me fez chorar e pensar em tudo em que aquelas pessoas tiveram que enfrentar durante a Segunda Guerra. E o mais triste ainda é saber que milhares pelo mundo ainda sofrem com guerras, pobrezas, fome, doenças e todo tipo de desgraça. Não dá para ler Anne Frank sem pensar, eu nunca mais vou reclamar da minha vida. Essa resenha ela tá lá no site resenhasalacarte.com.br. Quem quiser dar uma conferida, pode ir lá no site. Muito bem. Antes da gente entrar propriamente dito no conteúdo de redação em si, eu queria fazer um chamado, quanto ao uso dos adjuntos adverbiais, tá? Então, vou pedir para vocês acompanharem comigo a leitura dessas passagens. No primeiro exemplo, nós temos. No começo, Anne se mostra uma menina, né? Então, aqui, ó, no começo, a gente tem um adjunto adverbial de tempo, né? E no segundo, a gente tem assim, ó, a última carta é, com certeza, a mais bonita e profunda. Então, aqui, ó, os adjuntos adverbiais, eles estão deslocados, tá? Eles não estão em sua posição direta, né? Na sua ordem direta. Por isso, aqui levou uma vírgula e aqui o com certeza entrou entre vírgulas, tá?
No terceiro exemplo, nós temos aqui a ordem direta. O pós-fácil me fez chorar e pensar em tudo que aquelas pessoas tiveram que enfrentar durante a Segunda Guerra. Então aqui a gente tem um advérbio de tempo na sua posição original, né? A ordem direta. Logo, a gente não precisou entrar com vírgula aqui, ok? E aqui a gente tem algumas variações, né, para vocês perceberem melhor. Uma mesma sentença, né, de variações diferentes. Nós temos aqui, ó, no começo, Anne se mostra uma menina arrogante, ambiciosa e fútil. Outra variação, Anne se mostra, no começo, entre vírgulas, uma menina muito arrogante, ambiciosa e fútil. Quando esse adjunto adverbial de tempo vai para o seu lugar de origem, olha o que acontece. Anne se mostra uma menina arrogante, ambiciosa e fútil no começo. Aqui foi o único lugar que não precisou vir vírgula, certo? Aqui precisou, porque foi deslocado para o início, e aqui quando está no meio da oração, né, também precisou, porém aqui, como está na ordem direta, não necessitou, ok? Atenção aí na hora da escrita de vocês. Pois bem, vamos às características da resenha. É um texto breve, né, e apresenta um resumo comentado de produtos culturais, como filmes, livros, shows, peças de teatro, exposições de arte, álbuns musicais, etc. E a gente pode encontrar essas resenhas em jornais, revistas, sites da internet, entre outros, tá? Na resenha, a gente tem algumas outras características, né? A resenha ela é um texto de opinião que apresenta ao leitor uma visão pessoal, né? Uma avaliação ou crítica a respeito do produto cultural resenhado, seguida de argumentos que comprovem seu ponto de vista, tá? Temos também um público-alvo, leitores que buscam informações sobre a qualidade dos produtos culturais a fim de decidirem se vão consumi-los ou não. Então, ó, a resenha tem como público-alvo, né, os leitores que querem saber se aquele produto é bom ou não para ser consumido. Então, eles vão buscar, né, igual quando vocês vão procurar algum celular para comprar. Vocês procuram resenha normalmente, né, de vídeo. Então, vocês acabam descobrindo se aquele celular é bom ou não para comprar, né, para você utilizar. Então, para produtos culturais também funciona, tá? Livros, filmes, shows musicais, etc. Então, aqui vocês conseguem descobrir através da resenha. E a resenha ela tem a finalidade de fornecer uma visão antecipada do produto cultural aos possíveis consumidores. Pelo caráter persuasivo da resenha, esse texto pode influenciar ou não o leitor a consumir aquele produto. A linguagem utilizada na resenha é uma linguagem objetiva e concisa. E, obviamente, né, a gente tem um emprego da norma padrão aí sempre presente nesses últimos gêneros que nós temos visto. Bom, a estrutura da resenha é a seguinte. Nós temos o título, que normalmente é pensado, né, após a escrita, né, porque aí a gente tem uma visão total de tudo que foi todas as ideias presentes no texto, então a gente pensa num título depois da escrita dele. Temos a ficha técnica, né, que são os dados referentes à obra, né, se for um filme, os personagens, o diretor, enfim, tudo isso pode ser mencionado, né, na estrutura. Síntese, ambientação, personagens principais, breve resumo da história, sem contar o final, né, claro, sem dar spoiler aí para quem está procurando saber se aquele produto é bom ou não para consumir. E o depoimento, né? O depoimento é a opinião sobre o produto cultural e os seus argumentos, né? Qual foi a opinião da pessoa que assistiu aquele produto, né? E está resenhando para nós, leitores, ok? Bom, como a resenha, né, é um texto opinativo, ela vai fazer uso de argumentos, obviamente, né? E um dos mais utilizados é esse de relações de causa e efeito, tá? A gente tem um exemplozinho aqui, ó. Chai Suede está muito bem no papel. É um efeito, né? É engraçado nos momentos que precisa e consegue passar o charme do cantor. Então, aqui é uma causa, né, desse efeito. Então, aqui o autor, né, da resenha utilizou essa relação, né? Ela deu a opinião dela, ok? Que foi o efeito que o ator causou, né, nessa pessoa.
E a causa foi citar os momentos em que ele consegue atingir esse efeito, né? A causa, tá? Então ela conseguiu fazer essa relação de causa e efeito. Aqui a gente tem mais dois tipos de argumento, né? Na verdade, aqui só um. No próximo slide eu vou mostrar mais um. Que é a citação. Como eu venho falando com vocês, né? Quando a gente começou a escrever post, lembra de post e comentário, né? Que a gente fez um post argumentativo sobre bullying, que eu falei que poderia utilizar os argumentos de citação de autoridade para poder dar uma credibilidade àquilo que você está escrevendo no seu texto, né? Então, na resenha também apresenta esse tipo de argumento, tá? E essa citação ela pode ser direta, né? De forma literal, utilizando as aspas, e indireta, que é a não literal, obviamente. E quem escreve o texto usa suas próprias palavras para explicar a ideia, né? As ideias do autor, ok? Outro tipo de argumentação é a alusão. É uma forma de referência, citação que consiste em uma leve referência a outro fato, obra ou pessoa, conhecidos do leitor. Ela não aponta diretamente esses elementos, mas os sugere utilizando metáforas ou características secundárias. Aqui a gente tem como exemplo nesse quadrinho do Armandinho, né? Ele começa aqui, ser ou não ser, vai remeter a quem? A Shakespeare, né? Aí ele tá até com a caveirinha aqui na mão. E o pai dele chama lá no fundo, filho, já chega de drama, toma logo esse banho. Plof, aí taca a toalha na cara do filho para ele tomar banho. Então aqui o elemento utilizado, né, foi a alusão, porque eles utilizaram a obra do Shakespeare para fazer alusão aqui nesse quadrinho, ok? Utilizando aí alguns elementos do autor. Muito bem, pessoal. Vou pedir para vocês realizarem essas atividades, tá? Não se assustem com a quantidade, porque isso tudo aqui é leitura. Exercícios mesmo vocês vão encontrar nessas páginas aqui, tá bom? Também vou deixar lá no mural da Iônica para vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.